Eu até cheguei a postar uma foto que eu tenho com um abraço com o Dr. Sebastião, porque assim, ali tem aquela frase, nem todo herói usa capa, mas o Dr. Sebastião usou. E eu vi muita gente criticando, falando assim, como assim os advogados estão fazendo discursos políticos na tribuna do STF? Filhinho, isso é um julgamento político. Você está pensando em usar a Constituição? Qual que é o seu plano? Então, assim, o doutor Sebastião foi um herói e, assim, ele alugou um triplex na cabeça de todos os ministros, porque quando ele falou assim, vocês são odiados, vocês são figuras odiadas. Acabou aquele dia de audiência e no outro dia eles ainda estavam falando sobre isso. Não, eles não odeiam a gente, não. Vocês podem até falar que odeiam a gente, viu como é uma democracia. Véi, doeu no coração. Eu vi um meme que alguém colocou uma foto, a cara do Alexandre de Moraes segurando assim no ônibus, falando como é que ele fala que eles odeiam a gente? Aí depois ele comendo um sanduíche, falando todo mundo ama a gente. Aí depois ele no computador, juiz FDP, falou que todo mundo odeia a gente. Triplex alugado. Aquilo ali, gente, esse discurso político feito pelo Dr. Sebastião, bateu no coração, doeu. Porque quando você ouve uma verdade absoluta, ela dói. Você pode negar. A negativa ridícula, né? Não. É a minoria que não gosta da gente, seu feio, bobo, chato. Foi isso que eu vi. Assim, o doutor Sebastião foi um herói que alugou um triplex e disse verdade na cabeça daquelas excelentes. Mas teve uma outra advogada que ela falou um negócio que me doeu e me impressionou. Que ela falou assim, muita gente estava falando assim que era desperdício do meu tempo, porque as sentenças já estavam feitas e eu não queria acreditar nisso. Mas agora eu estou vendo realmente, todo mundo já está condenado. E eu não sei por que eu estou falando aqui, se o que eu estou falando ninguém está ouvindo. Ou seja, não fazia a menor diferença ela apresentar ou não uma defesa se aquela galera já estava condenada. O que aconteceu foi muito triste, mas é mais um momento registrado na história do Brasil que vai ser estudado nos livros futuramente. O período de exceção judicial que o Brasil viveu, e nós vamos ter uma gama imensa de vídeos para mostrar que pessoas que matam e esquartejam os seus maridos pegam 16 anos de pena, enquanto o outro que vai lá e quebra uma mesa, está errado. Pega 17 anos. Isso é uma inversão de valores. É um castigo exemplar, igual fizeram com Tiradentes. Eu amo essa referência de Tiradentes. Tiradentes, ele foi enforcado, esquartejado, partes do corpo espalhadas por todos os lados, porque eles queriam que aquele castigo fosse exemplar, para que ninguém mais se voltasse contra o Império. Como assim você vai brigar por causa dos impostos que a gente cobra? Quando eles usam e usaram, Daniela Lima falou que foi um castigo exemplar. Castigo exemplar. A gente não está mais no Império, né? Ou estamos em Alexandria. Bom, eu não votei para isso. Meus pais não votaram para isso. Então, eu acho que a gente deveria fazer um novo plebiscito. Porque nós estamos numa república, numa pseudodemocracia, que agora é só eleitoral, que não permite julgamento em bloco. E foi o que aconteceu. Então, se vocês querem voltar para o Império, para o período de máximas de reis, de imperadores, vamos fazer um plebiscito. Pelo menos é o que a Constituição diz que deveria acontecer. Apesar que Constituição e nada hoje em dia... A Constituição é só um livrinho. Você quer a referência? Lê 1984 que você vai estar mais bem instruído para os tempos que vivemos hoje. É, verdade. Bárbara, não foi no Império, foi no governo português. Nosso Império foi bonzinho. Oh, meu Deus, é verdade. E outra Império coisa... Português. Governo português, não. Império Português. Foi no Reino Português. Foi no Reino Português. Reino Português. E um detalhe interessante, a lei previa o que foi feito.
Mas não deixa de ser um castigo exemplar. Nossa Senhora. Que o paralelo aqui é esse. É um castigo exemplar muito grande, muito extremo, para ameaçar as outras pessoas do seguinte: se você fizer, você é o próximo. Sim. Foi na época do Pombal também. Foi na época do Pombal. O Pombal era um psicopata, gente. Psicopata total. Bom, o comentário dele, Bárbara, não foi político do doutor Sebastião, sabia? Nós fizemos uma entrevista essa semana com a doutora Ludmila Lins, que está disponível na plataforma, o pessoal dá uma chegada lá. Fantástica entrevista com a doutora. E a primeira pergunta que eu faço para ela é sobre onde foi parar o princípio da reserva legal. E o princípio da reserva legal é exatamente o que o doutor Sebastião estava falando, que é, qual a definição do princípio da reserva legal? Ele diz o seguinte, não há crime sem lei anterior que defina o crime. E não existe pena sem um processo. Artigo 1º do Código Penal, Book 1. Sabe aquele primeiro dia de aula que você... Entrei na faculdade de Direito, tá lá todo pimpão, primeiro dia de Código Penal, é a primeira coisa que você aprende. Então, o que o Sebastião Coelho está falando é o seguinte, você já aplicou uma pena aos policiais que estão presos antes do processo. Você violou o princípio da reserva legal. O criminoso é você. É isso que está escrito ali. Para quem é do direito, que viu o Sebastião falando, realmente. O delitoso ali é o juiz. Né? E o interessante é que a resposta do Xandão foi assim, eu não acredito que uma minoria odeie o STF, que a maioria odeie o STF. O que o Sebastião falou não foi isso. Ele falou, odeio vocês, a composição, não a corte. Isso aí. Ele desviou e respondeu, não acredito que as pessoas odeiam o STF, a instituição é respeitada. O cargo é respeitado, mas e o que está dentro do cargo? Foi isso que o Sebastião falou. E a Bárbara lembrou muito bem que a Elise Matsunaga foi lá, esquartejou o marido e pegou 16 anos. E o que a justiça está dizendo aqui, que nós escutamos a imprensa falar que foi um castigo, justiça não castiga. A justiça faz a justiça. Por isso que a estátua da justiça é cega e tem uma balança apontada assim para que coloquem lá o coração dos homens e ela possa depois usar a espada, não é para aplicar um castigo, é para aplicar a justiça. Então, o que o judiciário disse para a gente essa semana é, se ao invés dele ter falado um monte de coisa lá dentro, ter quebrado o móvel, ele colocasse uma pessoa em cima daquela mesa e esquartejasse aquela pessoa, ele pegava 1 ano a menos de pena. Mas por que ele se comportou tanto? Ele tinha que ter esquartejado alguém ali dentro que ele ficaria menos tempo na cadeia. Essa é a desproporcionalidade. A mesa que ele quebrou, só suposição, nem sei, não mostraram os vídeos, né? A gente nem sabe direito o que fez, só tem as acusações. Seja lá o que ele quebrou de mobília, de material natimorto, que é uma mesa, tem mais valor do que uma vida humana para essa decisão. Tanto é que vocês veem a diferença entre a pena do Cássio, 2 anos, e o outro, 17. Sendo que esses 2 anos é o primário, e tem todas as coisas para você somar, a pessoa não fica nem presa. Ele já teria descontado 8 meses. Exato. De prisão. E vale só, desculpa interromper, só vale pontuar aqui, que eu acho que é interessante lembrar que Andrezinho virou menino homem, brigando com o Alexandre, falava, coloca palavras na minha boca, e ali o que a gente viu foi era um advogado, primeiro que o Alexandre não podia se manifestar naquele momento para contrapor o voto de uma outra pessoa, esperar a sua vez de falar. Deselegante. Que falta de deselegante. Porque o que ficou parecendo ali era um advogado falando, não um juiz. Era um advogado fazendo uma defesa da sua tentando interferir no voto do coleguinha, tentando justificar suas próprias coisas. Não é a primeira vez que isso acontece. Tá virando normal. Mas eu fiquei, mediante o que André Mendonça tem apresentado, né, terrivelmente inerte, eu fiquei surpresa com a manifestação dele lá. Espero que ele se imponha mais vezes, porque eles são pares. É tipo assim, não te dei a palavra não, coleguinha. Não dei não, posso continuar? Espero que na próxima vez fale até um deboche.
Se você gostou desse conteúdo, entra pra família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.tt.